Tá, então, vocês se organizaram, temos um trio. Kátia e Alexandre também é uma dupla? Tá, Caterine e Sheila é outra dupla. tá. Uhum. Tá. Vamos lá, quem mais? Lucas e Jefferson. Uhum. Quem mais? Acho que o restante não tá. Eles não entraram ainda, né? Deixa eu ver. Claro. Falta a Marcele. A Marcele e a Débora. Quem mais falta? Ela entrou agora. Marcele, você vai fazer dupla com a Débora? Isso. Tá. Então, Savana, Maria Tereza e Brian, Kátia e Alexandre, Caterine e Sheila, Lucas e Jefferson, Marcele e Débora. Isso? Isso. Tá. Isso. Tá. Eu anotei aqui, conforme a ordem que eu anotei, a ordem que vocês vão poder sortear aqui mais em seguida. Pessoal, olharam o material ali? Viram os 3 PDFs que eu postei? Oi. Sim. 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 Deu para ter uma noção do que vocês vão fazer agora? Sim. Achei bem Sim. legal o material. Tá, então assim, ó, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um pouquinho que eu tô com tanta coisa aberta aqui que, meu Deus. Tá. Então, aspectos formais. Aspectos formais. Começar pelo formais. Eu tô com funcionais hoje na cabeça. Vamos lá. Bom, pessoal, aspectos, então, formais. Eu vou minimizar aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Retomando, né, aquela velha questão, né, o que é um projeto de arquitetura, que é resolver um problema, né, que o projeto, né, sempre vai ser a resposta a um determinado problema. Né? Mas a gente sempre fala, tá, o que é o projeto de arquitetura, o que é, mas então, o que é o ato de projetar, né? O que é a atividade de projetar, né? Projetar, né, então, é inventar algo a partir de algo que só está dentro da nossa cabeça. Tá? Então, a gente não está inventando nada do novo. Tá? Lembra, a gente não está inventando novas rodas. Não, a gente está reorganizando algo, reconstruindo, remodelando, recriando a partir de algo que a gente já conhece. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Afonso Martinez, tá? Que o desenho é a invenção de um objeto por meio de outro que o precede no tempo. O que isso quer dizer? Que a gente só vai desenhar, e desenho aqui está também significando tipo desenhar que vem do design, que é do projetar, né? Design também significa isso, né? A gente só vai desenhar, projetar, criar um objeto se a gente tiver um outro objeto na nossa cabeça, na nossa memória, no nosso imaginário. Tá? A gente não vai conseguir criar nada se a gente não tiver aquela pré-concepção de algo que a gente viu um dia ou de algo que a gente viveu um dia. Isso faz sentido para vocês? Faz. Sim. Tá. Aqui eu coloquei 2 exemplos, assim, ó, que são as pinturas rupestres na caverna de Lascaux, né, que são os homens das cavernas primitivos que pintaram, né, alguns animais, bichos que eles viam, né. Então, essa pintura era uma
representação gráfica, tal qual a realidade, aquilo que eles estavam vendo, né? Então, eles não estavam pintando algo que eles não conheciam, né? E depois tem esse quadro famoso do Pablo Picasso, Guernica, que é, na verdade, uma pintura cubista, que ela é super desconstruída, né? Então, a gente consegue ver ali os elementos, né? Que tem o touro, tem o olho, tem pessoas, tem o cavalo, né? Então, tem várias coisas acontecendo ali, mas são fragmentos desses objetos, desses elementos, desses animais, mas que a gente consegue fazer uma leitura, né? Picasso, ele nunca conseguiria fazer esse tipo de pintura, né? Com esse tipo de técnica de pegar um desenho e desconstruir e reconstruir como uma nova organização, se ele não conhecesse como é um cavalo, se ele não tivesse dentro da cabeça dele, da memória dele, a imagem de um cavalo que ele já viu, a imagem de um touro que ele já viu, a imagem de um homem, a imagem de um candelabro, a imagem de um olho. Então, isso acontece também com a arquitetura. A gente não vai conseguir criar a partir, sem ter, né, uma base, uma bagagem de coisas que a gente conheça. Como é que a gente vai propor algo novo no sentido de composição de elementos se a gente não conhece sequer esses elementos ou se a gente não conhece nenhuma outra possibilidade que já foi feita de organização desses elementos? Tá? Então, por isso que a análise, né, de projetos referenciais, ter esse repertório, ter essa bagagem arquitetônica, ela é tão importante, né? Então, o processo de criação, né, ele vem, né, ele tem como premissa conhecimentos prévios. A gente não tem como criar, né, sem ter conhecimentos prévios, né? Nada provém do nada. Então, a gente precisa ter bagagem ou repertório, né? Que são as imagens, né? O que são bagagens, repertório em arquitetura? Né? São imagens acumuladas pelas experiências perceptivas pessoais de cada um. E daí essas bagagens, esses repertórios, eles vão ser individuais, certo? Muitas vezes eu vou estar caminhando na rua e eu vou observar algo que para mim vai se transformar numa bagagem. Eu vou tirar alguma informação dali, aquilo vai me chamar a atenção por algum motivo. E para outra pessoa não. Então isso é muito pessoal. Então como que a gente cria repertório arquitetônico, né? Então pode ser através de leituras, pode ser através de viagens, pode ser a partir de estudo de projetos, e é aqui que entra, né, o ateliê de projetos de arquitetura, bem como falava no artigo que a gente conversou antes, né? Então, a análise de projetos referenciais, aonde nós vamos fazer aquele movimento de destroçar o projeto. Tá? Pegar um projeto já conhecido, um projeto já construído, algo que alguém já fez, e fazer o processo inverso, sabe? Pegar e desmontar todo ele, separar em partes e entender a lógica dele para aprender com isso. Tá? Quem é que já desmontou brinquedo quando criança, máquina, videogame? Ninguém nunca desmontou nada? Eu faço isso até hoje. Então, Lego, a melhor coisa. Acho que é comum, acho que não tem uma criança que não tenha feito um dia. Eu lembro que uma vez eu desmontei um aparelho de DVD, porque eu queria ver como é que era. DVD não, CD na época. Porque eu queria ver como é que era por dentro. Então, a melhor forma de conhecer como é alguma coisa é desmontando ela, né? Sim. Então, precedentes, né? Como a gente vai criar, né, precedentes? Através da análise de projetos referenciais. Então, nós vamos identificar o partido geral, ou seja, a forma básica, a ideia geradora, a espinha dorsal do projeto, a estratégia compositiva, tá? Aqui eu coloquei algumas frases famosas para vocês que eu adoro e que eu acho que justificam muito aquilo que a gente estava conversando hoje, tá?
Essa do Álvaro Siza é muito boa também, né? O melhor aprendizado para um arquiteto é viajar, ver as coisas ao vivo. Não se pode criar as coisas a partir do nada. Então, o exercício que nós vamos fazer, tá? Que é a atividade que se inicia hoje, são duas atividades, na verdade. Nós temos um que vai ser a síntese do texto, análise de projetos referenciais do Ortega. Esse texto já está postado ali para vocês, tá? E esse exercício, ele é individual, tá? A segunda parte é a análise de projetos referenciais em duplas, tá? Em duplos e, no caso, com esse trio. Que então vai ser isso, né? De fazer toda essa leitura do projeto a partir de redesenhos, análises, diagramas, tá? Vou explicar para vocês. Essa síntese do texto, gente, é para a próxima aula. O item 1, tá? Esse aqui, ó, o item 1 individual, é para a próxima aula, tá? Eu vou abrir uma pastinha no Moodle, cada um vai postar ali o seu resumo. Gente, pode ser uma página, pode ser na forma de diagramas, de tópicos, tá? Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu mostrei para o grupo 1, para o trabalho passado, que é um sitezinho que pode fazer mapas mentais. Vocês podem fazer no PowerPoint, assim, um slide com tópicos, assim. Eu quero que vocês demonstrem que vocês leram e entenderam o que o Ortega fala sobre análise de projetos referenciais, tá? Pode ser bem esquemático, mas o que importa é o conteúdo, tá? Não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, até não faz isso, porque eu sei quando vocês fazem Ctrl+C, Ctrl+V. Tem um aplicativozinho aqui que a gente consegue descobrir. A análise de projetos referenciais, então, que vai ser em duplas e trio, a gente vai fazer o sorteio agora. Esse item 2, ele não é para a próxima aula. Isso vocês vão começar a fazer, vocês vão fazer durante a aula que vem, e daí nós vamos combinar o dia da entrega. Eu vou postar o edital para vocês, tá? Porque é um exercício que demora mais tempo. Então, a gente tem um exercício, né, uma atividade para a próxima aula, que é esse texto, que é bem curtinho, e assim, ó, 20 minutos, meia hora vocês vão ler, mais uns 10 minutinhos faz um resumo, tá? Nada para se apavorar. Tá. Então, aí eu tô ansiosa. Vamos fazer o sorteio. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Vamos fazer o sorteio logo. Então, eu anotei aqui o trio, Savana Maria Tereza Brian, depois Kátia Alexandre, Caterine Sheila, Lucas e Jefferson, Marcele e Débora. Nessa ordem que eu anotei, que foi a ordem que vocês vão passando, o que vai acontecer? Eu fiz uma listinha, tá? Eu fiz uma listinha de projetos. Deixa eu abrir essa minha listinha aqui. E eu dei para cada um dos projetos. São 2 projetos que vocês vão analisar, tá? Um número e a outra lista tem uma letra. Então, tem o 1, 2, 3, 4, 5 e depois tem o A, B, C, D e E. Tá? Cada trio ou dupla vai escolher um número e uma letra. E daí eu vou mostrar para vocês a lista, tá? Entenderam? Sim. Sim. Tá. Então, assim, ó. Primeiro, o trio. Savana, Maria Tereza e Brian. Escolham um número de 1 a 5. Quem é que vai responder aí por vocês? Pode ser o número 4? 4. E a letra? A, B, C, D ou E? Letra B, de bola. Tá, B de bola. Kátia e Alexandre. 1, 2, 3, 5. Qual? Eu vou escolher o número, Alexandre escolhe a letra, então, Tá. para ficar igual. Tá, número 3 para mim. Ok. 3. Alexandre? A, C, D ou E? A de Alexandre. Tá. Caterine e Sheila. 1, 2 ou 5? Escolhe o número, Xé. 2.
2, tá. Letra C, D ou E? E. C de casa? E. E de escola. Espanha. Tá, Isso aí. certo. Lucas e Jefferson. 1 ou 5? Pode ser o 5, professor. 5. Letra C Dessa ou D? escola. C. C. Tá. Então, Marcele e Débora ficaram com o número 1 e a letra D. Tá? D de Dinamarca. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês verem o que é cada um. Tá? Deixa eu... Tá? Então, Savana, Maria Tereza e Brian ficaram com o 4, que é o Conjunto Nacional do Libeskind, em São Paulo. E B, que é o Edifício de Uso Misto, tá? Do Carecraft. Todas essas obras têm no ArcDaily, tá? Eu pesquisei, mas tem em outros sites também. Mas o ArcDaily é legal porque ele tem sempre umas fotos bem legais. Tá? Kátia e Alexandre, a Maison do Brasil, em Paris, tá? Le Corbusier. E A, que é o empreendimento MIT, tá? É bem legal esse projeto. Caterine e Sheila. 2, a Unité de Habitação de Marsella, tá? E E, que é o edifício Artsy, da Smart Arquitetura, aqui em Porto Alegre. Lucas e Jefferson, 5, edifício Copan, do Niemeyer. E C, que é o edifício Urbanity. Esse aqui é em São Paulo. Marcelle, 1, pavilhão suíço, Paris, Le Corbusier também. Tá? E D, que é a Biblioteca e Apartamentos da Independência, John Ronan Arquitetos. Eu deixei separado esse daqui, porque eu gostei muito, mas ia faltar. Então, eu vou pedir para o trio, já que vocês estão com um a mais, olharem esse aqui também. Daí fica mais justo, daí vocês estão em 3, olham 3 edifícios. Pode ser? Sim, pode ser. Tá? Então, o trio também fica com... Eu vou colocar aqui B também, tá? B2. B. Tá? Que esse aqui fica com vocês. Eu vou postar essa listinha depois ali no Moodle, tá? Mas é bom vocês já olharem. Diga. Eu só consegui entrar na live agora, eu tô meio perdida. Eu não sei com qual trabalho eu fiquei. Tá, você ficou com o 1, pavilhão suíço, tá? E o D, a Biblioteca e Apartamentos da Independência, tá? Que é junto com a Marcelle. Tá. Tá bom. Bom, pessoal, então, esses são os projetos referenciais que vocês vão analisar. Vocês vão analisar esses projetos referenciais conforme os aspectos formais, destroçar o projeto e descobrir como ele é. Tá? Aspectos formais, aspectos funcionais e aspectos tecnológicos. Tá? Por que tem 2 listas diferentes? Tá? Não é por acaso. A gente está falando, a primeira lista são obras clássicas da arquitetura, são ícones da arquitetura, são construções já muito mais antigas, né, de arquitetos consagrados. Então, a gente está falando, né, do início do século XX. Tá? A outra lista, a segunda lista, né, ela já é de edifícios e projetos contemporâneos, de agora. Tá? Então, são de arquitetos, escritórios de arquitetura bem da atualidade. Tá? Vai ser legal para vocês analisarem uma coisa mais clássica do ponto de vista que são ícones arquitetônicos historiográficos de arquitetos ultra, hiper, mega famosos que criaram a arquitetura praticamente brasileira. E do outro ponto de vista, né, o que está se fazendo agora, como as pessoas vivem agora, as necessidades de agora. Tá? Então, vai ser bem legal vocês terem essa bagagem, né, diversa. Alguma dúvida, pessoal, até agora?
Não. Tá, beleza. Qualquer coisa, avisa ali no chatzinho aqui do Zoom, né? Enquanto a gente estiver conversando, e depois eu vou ficar ali, né, mais um pouquinho no chat do Moodle para conversar com vocês, quem tiver alguma dúvida sobre o trabalho. Então, vamos voltar ali na nossa apresentação aqui. Então, os aspectos formais, eles vêm muito daquilo que a gente falou sobre o partido geral, né? Lembra aquelas etapas do projeto, levantamento de dados e análise, que foi o que vocês fizeram até agora. Aí depois vocês vão entrar na parte do partido geral, né, dos estudos, e depois vai ter o anteprojeto, tá? Isso aqui a gente já tinha conversado. Então, nesse caso, o partido, ele é a ideia, né, a espinha dorsal, tipo, a ideia base, tá? O que deu origem, né, ao projeto. Então, é quando a gente consegue pegar um projeto, colocar ele num filminho, né, voltando para trás e ver o que deu origem ao projeto lá atrás. Tá? Então, um partido geral, né, um programa, ele pode ter vários partidos. Tá? Que é aquilo um pouco que o colega falou antes, quando a gente estava falando sobre o texto. Depende de cada um, tu pode ter vários projetos diferentes, tu pode, né, vai depender da cada visão de mundo, da ideia, e é exatamente isso. Então, a gente, por mais que a gente tenha o mesmo programa, todos vocês têm o mesmo programa, têm o mesmo problema arquitetônico para resolver, vocês têm as mesmas informações, é o mesmo terreno, mas vocês vão ter vários partidos diferentes, vocês vão ter a diferenciação de projeto um de outro, vocês vão ter uma identidade em cada projeto, tá? Então, a gente pode resumir o partido como uma forma base, aquilo que diferentes projetos vão ter em comum, é uma essência, tá? Aqui embaixo tem uns croquisinhos de diferentes partidos arquitetônicos. Como é que a gente cria, então, né, repertório? A análise formal da composição é Gente, não sei por que está assim, desse jeito, o meu PowerPoint, mas tudo bem. A análise da forma do edifício ou do conjunto arquitetônico é uma das formas, tá? Então, composição da forma, manipulação, transformação, combinação, organização, ordenação, relação com o contexto, tá? Todos esses itens, eles vão ser instrumentos para vocês conseguirem destroçar e entender um projeto, tá? Eles não é uma classificação, gente, tá? Mas é uma forma para vocês identificarem o partido geral, tá? Então, não sei porque ele tirou tudo de ordem. O PDF de vocês está direitinho, né? Porque não tem essas coisas. A gente vai ter depois também a composição e a relação entre partido e implantação, tá? Então, esses primeiros aqui vão tratar bem de como a forma é feita, aqui como a forma é ordenada e aqui como a forma se relaciona com o contexto. Eu separei para vocês aqui e coloquei vários exemplos para que vocês possam, né, ao longo dos próximos dias, pegar esses projetos que vocês receberam no sorteio e começar a avaliar a partir desses instrumentos. Por exemplo, manipulação da forma, né? A manipulação de planos ou de volumes. Depende do tipo de projeto, é planos, depende do tipo de projeto, é volume. Eu tenho um projeto que se caracteriza por um prisma que foi tirado um outro prisma dele, tá? Como esse exemplozinho aqui do meio. Então, esse é um partido subtrativo, porque ele tinha uma forma pura, né? Um prisma, que sofreu uma subtração. Tá? Se eu conseguir chegar, então, olhar o projeto avaliando e chegar a essa conclusão, eu posso dizer isso. É um partido no qual uma forma pura sofreu uma subtração. Ou não, ou foi uma adição. Tá? A gente tinha uma forma pura onde foram adicionadas outras formas a ela e se tornou uma outra coisa. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Sim. 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 Tá? Então, dimensional. Gente, dimensional é quando
um determinado plano, tá, tem a capacidade de nos fazer entender um volume. Tá? É um plano configurando um volume. A projeção da continuação desses planos faz com que a gente tenha a leitura de um volume. É uma leitura virtual, tá? Como acontece no pavilhão de Barcelona, né? A gente tem, né, a gente consegue entender isso como um volume todo, mas ele não é um volume. Eles são planos que estão configurando o volume. Tá? Aqui eu não vou ficar falando um por um para vocês, como eu disse, né? Porque a gente já tem bem pouco tempo. Mas eu botei vários exemplos. E a ideia é que na próxima aula, segunda-feira, a gente vai retomar isso com um pouquinho mais de calma. Mas eu quero que vocês já estejam, né, cientes disso, já estejam dominando um pouco o conteúdo. Muitas coisas disso vocês já viram em outras disciplinas, tá? Então não é total novidade. Para que vocês já possam ir coletando material sobre os projetos que vocês foram sorteados e possam ir já produzindo essa análise de referencial, tá? Então, aqui exemplos de subtrativo, né? Então, de volumes, né? Que receberam a adição. Então, são partidos, sempre quando ele sofreu subtração ou quando é um volume só, uma coisa só, a gente chama de partido compacto, tá? Então, é uma coisa só, é um partido compacto. Ó, mais um exemplo de subtrativo. Tá. Aqui, os partidos não compactos, né, ou partido decomposto, que são aqueles que vão sofrendo adições. E daí essas adições podem ser das mais variadas formas, tá? A gente pode ter adição com intersecção, a gente pode ter uma adição com justaposição, né, um perto do outro. A gente pode ter uma adição por proximidade, tipo, as coisas não estão grudadas, que é esse primeiro aqui. As coisas não estão grudadas, mas a proximidade delas faz com que a gente tenha uma leitura de que elas são uma só. Ou, às vezes, o que alguns arquitetos fazem é essa proximidade, essa conexão, ela é feita com um volume de vidro. Então, tipo, existe algo ali, mas é tão transparente que a ideia do arquiteto, na verdade, era que aquilo ali fosse visto como... São duas coisas, mas são vistos como uma, né? Mas tu entende como dois núcleos. Outro aditivo, tá? Essa casa é bem legal, se alguém quiser pesquisar sobre ela, essa casa é super bacana, tá atuando esse projeto. Aqui, mais um aditivo, né? Então, a gente tem, ó, não quer dizer que se ele é um partido aditivo, ele não pode ter sofrido subtração também, tá? Ele é um partido aditivo, onde a gente tem dois volumes diferentes, um adicionado ao outro, gerando um volume total, certo? Mas ele sofreu uma subtração em uma das partes. Então, não quer dizer, é uma coisa, não é a outra. Não, pode ser várias. Vocês vão ter que analisar isso. Tá? Manipulação de volumes ou planos. A gente pode ter também partidos que são formados a partir da repetição de planos. Tá? O edifício Niemeyer, lá em Belo Horizonte, o volume dele, o que a gente observa dele, a primeira instância, quando a gente olha o projeto, é a repetição de vários planos horizontais sucessivamente que configuram a forma. Tá? O Copan é muito semelhante. Tá? Ou então, né, as casas de vidro ou a Farnsworth do MIS, elas também são a repetição de dois planos horizontais que configuram o volume. Tá? Os planos, eles podem também sofrer deformações ou transformações, tá? Furos. Tá? Então, aqui, ó, o pedregulho e o Copan, na verdade, olhando em planta, né, eles são, né, curvos, né? Então, isso também é um tipo de partido, né? A manipulação da forma é uma forma que sofreu distorção. Tá? Deformação a partir de dobras, recortes de planos. Aqui a gente tem a deformação paramétrica e a casca, que é aquilo que nós estávamos falando um pouco sobre as obras do Gehry, né? Eles sofrem esse tipo de transformação. Transformação de volumes, né? A gente estava falando de transformação de planos, agora dos volumes. As torres siamesas do Aravena são um bom exemplo disso. Aqui a gente tem os projetos da Zaha Hadid,
né, que são a casca, né, configurando um volume. A gente consegue até fazer a leitura dos planos que formam a casca, né, no render aqui do projeto. Ó, aqui o Guggenheim. A Catedral de Brasília também é uma deformação de um plano e que vai ter uma repetição que vai gerar o volume. Aí combinação, né? Aquilo que eu falei, pode ter uma coisa e pode ter mais outras, tá? Então isso que vocês vão ter que ver. A gente pode ter combinação de 2 elementos diferentes. Ó. Esse museu aqui, que também é do Libeskind, ele tem, na verdade, a composição de 3 elementos. E olha, ele usa um elemento diferente para fazer a conexão entre outros 2 elementos. Aqui, o Sesc Pompeia, da Lina Bobardi, também. Ele usa um outro elemento, que no caso é a rampa, para fazer a conexão entre 2 volumes. Esse aqui, que é o Museu de Dresden, ele usa um outro elemento completamente diferente, né, que está interpenetrando num volume existente, que é um museu mais histórico. Tá? Então, aqui vocês podem olhar na planta, depois vocês olhem com calma. E a organização da forma. A gente pode organizar esses volumes, esses elementos, de várias formas. Tá? Seja ela centralizada, modular, linear, agrupada, radial, ou então em grelha. Tá? Aqui alguns exemplos, ó, a unidade de habitação de Marsella, ela é uma organização linear. Este daqui, tá, que é um projeto do CAN, numa universidade nos Estados Unidos, ele é uma organização linear, apesar dos volumes, né, estarem aqui justapostos um ao lado do outro, a organização dele é linear, os volumes estão organizados em linha. Ou então uma organização em polo, centralizado, tá? Onde todas as forças, né, toda a organização, tudo parte de um centro. Radial, tá? Então a gente tem esse centro, as forças estão levando para fora. Vai acabar o nosso